Muito boa tarde, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, começando mais uma live nessa sexta-feira, 11 de janeiro. Começando uma live, e hoje a live vai ser especial, vai ser café com Déia. Uma delícia esse café aqui. E a gente vai bater um papo hoje sobre a decisão do presidente do STF, o Dias Toffoli, acerca daquele programa, né, do Porta dos Fundos, que foi apresentado em dezembro e que traz Jesus Cristo tipificado como homossexual, né? Quem vai entrar nesses detalhes não sou eu, tá? Hoje eu só estou apresentando a live já inicialmente, chamando vocês para participar, porque hoje nós vamos ter, nesse café com Déia, olha só, esse cafezinho delicioso, vocês querem? Delícia! Nós vamos ter a presença ilustre do nosso querido professor Ulisses. Ele é que vai levar esse papo com vocês. Mas eu já queria pedir a você que está entrando. Ô, Cris! Cris não sai, não deixa a gente nunca, né? Cris, querida, faz o seguinte, me diz se está bom o volume, volume mesmo, né? Sim. Se você está me assistindo bem, se está tudo direitinho. E eu peço a vocês que estão entrando, por favor, compartilhem essa live. Ui, meu Deus! Terremoto. Quem não curtiu ainda o nosso canal no YouTube, canal Ecoando a Voz dos Mártires, vai lá agora e curte. E eu quero até explicar o porquê dessa live. Como todos sabem, e quem não souber vai ficar sabendo agora, além de jornalista, internacionalista e advogada, eu sou presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que trabalha a questão de violação de direitos humanos no mundo muçulmano, mas também entre diversas questões que abrangem a temática de direitos humanos, e essa é uma temática que é ligada à religião, né? A gente sabe que há muito tempo no Brasil há uma perseguição contra os cristãos. A própria imprensa tem se empenhado nisso. Então, eu acho legal a gente ter um bate-papo aqui sobre essa situação de Porta dos Fundos. Afinal de contas, foi censura, não foi censura? Eu queria contar com vocês nesse debate e eu já vou iniciar trazendo aqui a notícia de ontem, foi publicada em todos os jornais, e eu queria só ler, quer dizer, como vocês sabem, o STF acredita que aquele programa foi só uma sátira humorística, não teria o condão de abalar a fé, os valores cristãos. Então, eu vou ler rápido, antes de passar para o Ulisses, porque enquanto isso vocês vão chamando o pessoal, eu queria ler só parte do despacho do Toffoli, que deu ao Porta dos Fundos e a Netflix, tá? Netflix, a liminar para que continue o programa no ar. Diz o Toffoli na sua liminar: não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela. Não é de supor, contudo, que uma sátira humorística tenha um condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2000 anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros, que eles não respeitam. Legal. Ante o exposto e sem prejuízo na nova apreciação do tema pelo relator, defiro a liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas, aí ele fala os processos e tudo mais. Então, agora, boa tarde a todo mundo que está chegando aí, muito boa tarde, obrigada pelo carinho, e agora o Ulisses vai entrar nesse papo aí com vocês, tá bom? E eu só vou entrar se der vontade, eu acho que não vai dar não, porque ele saca muito do assunto. Aqui, Ulisses. Meu Deus. Ai, vou cair. Derrubou meu café. Gente, ela vai entrar se der vontade. A questão não é que ela vai entrar se der vontade. Vamos substituir, vamos tirar essa conjunção integrante aí. Ela vai entrar quando der vontade, porque vai dar vontade.
Boa tarde para todos vocês, para quem eu não falei. Olá, Cris, olá, Gervásio, olá, Ana, olá, todo mundo, tá? Eu acho que o volume tá bom, sim, não é verdade? E eu queria refletir, gente, refletir sempre se colocando no lugar do outro. Essa questão, a gente está num momento em que as pessoas falam assim, não acho, não acho, não acho, porque as pessoas olham para o seu modo de enxergar como se isso fosse normativo, como se o seu próprio modo de enxergar fosse até um dogma. Porque eu não acho, então não é importante. Não, porque eu acho, porque na minha concepção, queridos, não estou aqui para falar de concepção. Porque se eu for falar minha concepção, é melhor ficar quieto. Porque a gente não tem argumentação. Quando a pessoa abre a boca para falar, na minha concepção, acabou, porque a pessoa fala da concepção dela. Se você vem argumentar, se você vem tratar de uma verdade, ou pelo menos de algo que faz sentido, tem que fazer sentido, tem que ter senso comum, tem que ter um chão sobre o qual nós pisamos e tem que haver evidência, tem que haver concretude. Então, assim, vamos tirar logo essa coisa de porque na minha concepção, obviamente é interessante a gente pensar também que quando eu digo na minha concepção, já me defendo, porque se você argumentar e eu ver que eu vir que a sua argumentação, eu vou falar assim, não, mas essa então é a sua concepção. Isso é uma mega autodefesa. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde, para quem eu não falei ainda. Mega autodefesa. Então, essa questão do Porta dos Fundos, pessoal, primeira coisa, para que ficar mexendo com consciência religiosa dos outros? A gente tem uma mentalidade mega secular e que quer bater de frente com valores religiosos, entenda-se valores cristãos, não é verdade? Só que a gente tem que entender uma coisa. Gente, crença, fé, espiritualidade são coisas que fazem parte da cultura, da identidade cultural da pessoa. Vocês tá? estão ouvindo bem. Eu acho que estão todos ouvindo bem, sim. Faz parte da identidade cultural. Não mexa com a identidade dos outros. Essa história, ela fica muito bem resumida se a gente pensar assim. Pegaria bem se eu falasse, se eu fizesse piada com religião afro? Não pegaria. Não pegaria. Pegaria bem se eu fizesse piadinha sem graça ou se eu quisesse fazer humor às custas da cor da pele dos outros? Não pegaria. Pegaria bem fazer piada com nordestino? Depende. Se for um nordestino fazendo, até vai. Agora, se uma pessoa de fora, se eu que sou carioca fizer, vai dar ruim. Então, isso é mexer com identidade. Pessoal, pegaria bem eu fazer uma piada, por exemplo, né, de mau gosto, ou querendo fazer gracinha às custas de Marielle? Não pegaria. E aí a pessoa fala assim, mas isso não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. Sabe por quê? A pessoa que, de repente, não está num contexto religioso, numa espiritualidade, ela não entende isso. E é perfeitamente compreensível. Mas para essas pessoas eu dou esses exemplos aqui. Fazer piada com cor de pele, isso é mexer com identidade. Ah, mas o que tem a ver cor de pele com religião? Pessoal, faz parte do grupo. Religião faz parte de cultura. Quem não está inserido numa crença não entende isso. Eu não posso te obrigar a entender, mas eu coloco exemplos para que você entenda, porque bate do mesmo jeito. Porque é muito fácil entender questão de cor de pele, questão de religião afro, questão de movimento político, social. Quem é religioso também tem essas dimensões na sua vida. Então a gente sabe um pouquinho de tudo. Então veja bem, se não pega bem mexer com certos assuntos que têm a ver com a cultura, com origem, com família, por que ficar batendo na fé dos outros? Pessoal, algumas pessoas falam assim, ah, mas Jesus não precisa de defesa. Tá certo, Jesus está acima disso. Só que tem o seguinte, essa piada foi feita para atingir pessoas, para atingir, no caso, os cristãos. Vocês estão entendendo? Então, se Jesus não precisa, o que acontece? Eles nem acreditam em Jesus. Se eles estão batendo em alguém que não existe, em quem que eles estão batendo na verdade? Estão fazendo piada com a identidade de pessoas. Pessoal, com identidade não se mexe. Eu falo o seguinte, para a pessoa que não consegue entender a importância dessa dimensão da espiritualidade, é a mesma coisa que eu mexer com a tua origem. É movimento cultural, faz parte da identidade. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu sou religioso e tal, mas eu não ligo. Você não liga. Mas você não pode querer definir toda a existência com base na sua experiência. Ou você acha mesmo que toda a visão de mundo pertinente é a sua. Você acha que o mundo tem que ser entendido a partir da sua perspectiva. Só porque você não acha nada demais, então não tem problema. Você acha mesmo que a geografia mudou. Agora o Sol gira em torno de você. Porque a sua visão é a mais importante e a única que é válida. Pessoal, respeito. Código Penal fala, não mexe com esse tipo, até esqueci o artigo agora, mas não mexa com esse tipo de coisa. Respeite pessoas. Não quer entender, não entenda, não quer concordar, não concorde. Mas não mexa com esse tipo de coisa. Eu acho que eu estou jogando isso para vocês, até nos debates,
para vocês refletirem. Olha só, tá no mesmo nível que mexer com religião afro, com mexer com cor de pele, com essas coisas, com movimento social, com identidade. É a mesma coisa. Isso a gente precisa falar para quem não entende. Por mais que a pessoa não entenda, ela pode nos ouvir. Não mexe com esse tipo de coisa. Eu não sei para quê, eu não sei por quê ficar mexendo com isso. Quero deixar vocês com essa reflexão, tá bom? Se o assunto vier à tona, a gente fala sobre isso. Tá bom, gente? Basicamente era isso que eu tinha para falar, entendeu? Jogar essa reflexão para vocês. Tá bom? Com relação a isso também, a gente fechando esse raciocínio básico primeiramente, aí vale o que tem sido sempre falado. Se fosse para mexer com Maomé, alguém mexeria? Não mexeria. O dia que alguém fizer piada com o Islã, sempre tem o mais. Vocês já repararam que... A gente fala sempre de Islã aqui, né? Já repararam que toda vez que se coloca alguma coisa com o Islã, sempre tem um mais? Sempre tem um entretanto. Falou, olha, mas você sabia que já tem livro mostrando que lá na África havia escravidão perpetrada pelo Islã? Aí sempre tem um mais. Não, mas é porque eles estavam respondendo. Eles foram vítimas. Gente, a cultura judaico-cristã, o Ocidente, o cristianismo sempre perpetram. Se é para falar mal do cristianismo, uma vez a gente falou sobre Inquisição aqui, né? Acho que eu tenho que voltar a falar de Inquisição aqui outra vez. Se é para falar mal do... Todo mundo fala, isso fica como um fim em si. Aí a gente fala assim, olha, mas lá do lado do Islã também teve escravidão. Olha, aí as pessoas dizem, não, mas você tem que entender... Gente, sempre tem... Fabrícia, eu não sei, você mora onde? A Fabrícia quer tomar café com a gente. Onde é que você mora? Fala pra gente. Só me fala onde que eu moro, você mora. Passar inbox, que aí a gente pode dizer se é possível ou não. Depois você manda um inbox pra gente. A Fabrícia quer tomar café com a gente. Não sei nem onde ela mora, fica difícil. Mas o que eu queria colocar aqui? Sempre que a gente coloca, olha, mas lá também teve isso. Aí sempre vai ter um mais. Mas é porque foi uma resposta. Não, mas do lado cristão também. Veja, gente, pode reparar, vocês podem reparar isso em todo e qualquer debate, tá? Você pode reparar que quando é para falar mal do lado cristão, todo mundo fala. Quando se mostra do outro lado, não, mas os cristãos também. Não, mas eles fizeram isso. Gente, esses dias eu ouvi uma coisa sobre cruzadas. As pessoas têm uma ideia completamente errada sobre cruzadas. Eu vi o rapaz falar o seguinte, que nas cruzadas... Os europeus chegaram lá com seus cavalos, chegaram com suas armaduras, enquanto os muçulmanos estavam com suas espadinhas em cima dos cavalos. Gente, foi luta. Os muçulmanos também lutaram. As cruzadas foram uma resposta àquilo que os muçulmanos faziam havia séculos, invadindo a Europa. A arqueologia prova isso. A arqueologia comprova isso. Você tem fontes que comprovam isso. Eles tentaram invadir a Europa a todo custo e, finalmente, os europeus, então... como se diz, reagiram por meio das cruzadas. Não estou dizendo que foi um movimento perfeito, até porque no final as cruzadas degringolaram e acabaram dando errado, como tudo, né, que o ser humano tenta fazer, geralmente dá errado, para além da intencionalidade. Mas, veja bem, é importante a gente entender isso que se passa, porque quando você começar a olhar esses debates, você, realmente está acontecendo, estão demonizando o Ocidente. Então, isso tudo tem a ver com o que a gente está falando. Por quê? Porque para falar de cristianismo, tudo vale. Para bater de frente com os cristãos, vale tudo. Pessoal, é questão de respeito. É a mesma coisa. Eu insisto nessa tecla. A pessoa que não entende... Outra coisa, liberdade de expressão. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, não. Se eu quiser fazer piada com negro, com nordestino, se eu quiser fazer piada com pessoas que têm deficiências, eu não posso. É crime. Então, a liberdade ela não é libertinagem. Não é libertinagem étnica. A gente não pode sair falando tudo que a gente quer, não. Eu posso até ter raiva de quem é de uma outra etnia. Isso é comigo. Agora, falar, perpetrar um ato, pessoal, não se pode. Não se pode. A minha pergunta é, o dia que alguém fizer piada dizendo que Marielle tinha que ter morrido mesmo, e fizer uma piada mesmo, diminuindo toda essa questão, vocês vão ver no que vai dar. Inclusive, eu vou jogar aqui também, questão de Marielle, as pessoas não estão preocupadas com Marielle, elas estão preocupadas com todo o movimento que ela representa, e Marielle também acaba sendo um símbolo para que as pessoas continuem fazendo suas pressões, seu partidarismo, sua militância. Mas eu pergunto para vocês, imagine se eu fizesse, ou se alguém famoso fizesse uma piada com Marielle, não ia dar. Gente, a mesma coisa, não mexa com valores, não mexa com sentimento étnico, não mexa com sentimento de pertença. Eu insisto, tem pessoas que não entendem como um assunto religioso pode ser tão importante aqui, que tem nada demais. Mas essas mesmas pessoas vão se levantar se fizerem piada com o Islã ou com Marielle, por exemplo, ou com cor de pele. Para essas pessoas eu digo o seguinte,
Pense se eu mexesse com a sua etnia, se eu mexesse com a sua cultura, você gostaria? Você não gostaria. Então, pessoal, é no mesmo nível. A gente não deve ficar mexendo com isso. Tá bom, pessoal? Deia? Então, na verdade, pessoal, a grande questão, a grande situação é essa. Quero deixar isso com vocês. Não é nada assim difícil de se compreender. A gente precisa entender as epistemologias, a gente precisa saber se colocar, tá bom? Não quero ficar cansativo com vocês, vou passar para a Deia, tá bom? Porque vim aqui só para falar rapidinho nessa sexta-feira, nesse calor maravilhoso que está fazendo, não é verdade? Então, hoje está calor, gente. Aqui no lugar onde nós estamos está calor. Tá bom? E, na verdade, colegas meus de várias cidades do Brasil têm me falado isso. Então, realmente, eu sei que não é só onde eu tô, não. Tá bom? Quero passar para a Deia, senão eu vou ficar cansativo. Tá bom? Eu acho que a live curtinha, ela vale por isso, que a gente joga a reflexão. Mas a Deia tem mais coisas para falar para vocês, que o negócio dela é política. O negócio é ética, o negócio é filosofia. O negócio é teologia. O negócio dela é mais político. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês e, como sempre, muito obrigado. Tá bom? Mas a Deia tem coisa boa para falar para vocês. Pode vir. Queridos, eu tenho uma novidade sobre esse caso. Novidade essa que a extrema imprensa não vai divulgar. Bom, e muita gente escrevendo aí, legal. Qual é a novidade? Ontem, o nosso querido jornalista Daniel Souza, que tem se negado, sabe, a participar das lives, ele é um homem muito importante, influente, e eu não estou conseguindo trazê-lo. Sim, ele passou a madrugada toda garimpando material, enfim. Então, o jornalista Daniel, ele mandou para mim uma notícia assim, maravilhosa. Prestem atenção. Eu não sei se vocês conhecem Leonardo Coutinho, que inclusive já escreveu há um tempo atrás para a Veja e tudo mais. E olha o tweet dele de ontem, vai ser muito interessante. E era bom a gente reverberar isso, ainda sobre Porta dos Fundos, tá? Que gosta de mexer com a fé cristã, né? Não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, olha o que o Leonardo Coutinho tweetou ontem, eu vou colocar aqui para vocês. Definitivamente, os problemas do Porta dos Fundos não são as ações judiciais e as queixas de cristãos brasileiros. O Senhor, na imagem, ele coloca a imagem aqui do líder muçulmano. O Senhor da imagem abaixo é o iraniano Ali Khamenei. Em vídeo publicado no YouTube, ele pede que os muçulmanos reajam à blasfêmia produzida por Netflix. Aí ele continua com outros tweets. Quem não conhece, vai lá, gente. Vai lá, é o Leonardo Coutinho, tá? No Twitter. Aí ele continua, aí ele coloca a foto do Khamenei, esse Ali Khamenei lá esse líder iraniano, esse clérigo. Aí tem a foto dele aqui com várias personalidades, sabe? Aí ele diz aqui, repito a foto. Rabbani e Khamenei estão cercados de alunos latino-americanos. Todos marcados são brasileiros. Ele marcou na foto. O curso foi descoberto em 2011. Alunos recrutados em centros islâmicos e formados na cidade sagrada de Qom. Acompanho vários deles e não podem ser chamados de moderados. Que legal, gente! Ele está denunciando algo que quem acompanha essas questões sabe que há muito tempo, eu já tinha lido até em matéria da Veja, que de repente era até dele, mostrando que o Irã, no tempo quando eles fizeram o ataque terrorista através do Hezbollah na década de 90, precisamente em 94, contra a MIA, Associação Mutuária Argentina, Israelita, né? Morreram dezenas de pessoas e 300 ficaram feridas. Então, nessa época, eu li uma matéria bem extensa da Veja mostrando a vinculação que tinha esse grupo terrorista com o Brasil, algumas personalidades e tudo mais. Então, já se falava que o Irã estava aqui no Brasil cooptando muitas pessoas assim de coração muito bom, sabe? Para fazer cursos lá nas suas cidades sagradas, lá no Irã. Então, ele diz o seguinte, o Leonardo Coutinho tuita novamente dizendo: Khamenei está furioso. Gente,
um clérigo furioso é preocupante, não? É como está furioso porque Jesus é para o Islã um profeta importante. Teria preparado a vinda de Maomé e faz parte de uma profecia apocalíptica. E aí ele continua. Então, entendam bem, queridos, eu creio que os problemas dos cristãos brasileiros acabaram. Porque Portas dos Fundos foi marcado nesse Twitter. Nesse tweet. Então, o que vai acontecer? Vocês acreditam que esses covardes vão ter coragem de continuar criticando Jesus depois de saber, porque são analfabetos funcionais, né? Eles só querem agredir, quando eles souberem, e eles já souberam disso, que tem muçulmano já, ou melhor, liderança muçulmana que não é tão moderada assim, né? Digamos, é uma liderança muçulmana à la Khamenei, bem nervosinha. Então, ele já está pedindo, esse Ali Khamenei já está pedindo para que os muçulmanos xiitas, não são sunitas, tá? É o povo que pensa como Khamenei, sabe? Sabe aquela coisa lá de Khamenei, que em novembro, nas manifestações populares iranianas, ele mandou matar, né? Só 1.500 pessoas. Mandou matar, não, ele fuzilou as pessoas que estavam em protestos, ele agiu com violência e 1.500 pessoas foram mortas. Claro que Globo News não falou nada disso ontem, no programa Sem Fronteiras. Mas, entendam bem, queridos, nessa situação, os cristãos, eu creio que não vão precisar se preocupar, porque eu tenho certeza que Porta dos Fundos agora vai pensar 2 vezes, porque, querendo ou não, como ele falou, é real, Jesus é um profeta respeitado pelo Islã. É um profeta como é Adão e tantos outros, porque eles tiram algumas partes da Bíblia, na teologia deles, e um dos entendimentos que eles têm é que Jesus seria um profeta. Eles fazem uma releitura de Jesus. Isso, gostei. Eles fazem uma... É porque, assim, os islâmicos, os muçulmanos... É verdade o que eu estou falando. Eles fazem toda uma releitura de Jesus. Não é que eles neguem Jesus. Isso é mais interessante. Eles não negam. Eles fazem uma releitura dentro de uma formatação na teologia islâmica. Inclusive, tem vários textos da tradição islâmica que datam do século 7, 8 em diante. E quem é leigo fala, tá vendo? Eles também falam. Esconderam a verdade. Não é que esconderam a verdade. Quando, logo nos primeiros séculos, primeiras décadas, inclusive após a morte de Cristo, você tem já várias releituras que vão sendo feitas. Não aquelas que vêm diretamente dos apóstolos e da igreja primitiva. São colorações locais, são formatações locais. Inclusive também Jesus ele chega na Arábia, na Península Arábica, lá pelo século V, VI, talvez, ele consegue chegar e formar uma tradição, essa tradição chega lá. E quando o Islã surge, essas tradições são aproveitadas e Jesus ele é formatado dentro do ponto de vista islâmico. Você até fala assim, mas por que se os muçulmanos aceitam Jesus, por que os cristãos não aceitam Maomé? Não, é totalmente diferente. Essa pergunta não tem pertinência. Por quê? Porque é um Jesus formatado. Ele se limita a ser um profeta dentro daquilo que até onde o Islã permite. Então não é só falar de Jesus, é falar de Jesus dentro das prerrogativas e dos requisitos islâmicos. Mas, resumidamente, que a ideia está falando o seguinte, ele é um profeta para o Islã. Tá? A gente não fala que é em pé de igualdade, não é. É uma repaginação que é feita. Inclusive, quando a gente estuda as tradições islâmicas sobre Jesus, a gente percebe que Maomé teve contato com heresias e distorções da época. É muito interessante isso. Ele está bebendo de distorções que já existiam na época dele na própria Península Arábica. Mas Jesus é um profeta para o Islã. E aí começa o problema. Por quê? Porque Porta dos Fundos e Netflix, né? Porque quem está por tudo isso é Netflix. Netflix mexeu com um profeta do Islã. Agora, nós queremos ver se esse negócio ganhar voz, se isso for ecoado, se isso for jogado no ventilador. Não, a imprensa não falou. A imprensa não falou, gente. Um líder islâmico criticou a Porta dos Fundos, o Netflix. Por que isso não foi falado? Gente, fala isso para os amigos de vocês, joga isso. Engraçado que agora que o muçulmano falou, tá aqui, ó. Qual é a página? Não, é o Leonardo Coutinho. Leonardo Coutinho, gente, vai lá, dá print nisso, porque Sim, a imprensa não vai falar sobre isso. Agora que eles falaram que eles se irritaram, eu quero ver quem é que vai fazer gracinha com o muçulmano. No Twitter, @LCoutinho. @LCoutinho, não tô vendo nada. Vamos lá, @LCoutinho. @LCoutinho, tudo minúsculo, exatamente. Então, na verdade, Twitter, @LCoutinho, gente, vai lá que vocês vão achar. A mídia, aí é o que eu falo, nós somos teleguiados pela mídia. Se você falar alguma coisa e a pessoa não viu, eu não soube. Você não soube, não quer dizer que não exista, porque você sabe o que a mídia fala. E o pior de tudo, tem coisa que a mídia não esconde, então ela formata. Isso aqui ela até está escondendo, mas ela formata. Nós somos teleguiados. A maior decepção que eu tenho é falar de um assunto e a pessoa fala assim, mas
Mas eu nunca ouvi falar disso. Claro que você não viu, só não quer dizer que não exista. Porque a mídia, ela não forma, ela deforma. Pessoal, um líder muçulmano se manifestou com relação a isso e disse que os muçulmanos têm que entrar nessa. Porque agora vai dar problema, né? Agora vai dar problema. Agora, não. Quero ver alguém falar que não tem nada demais, foi só uma piada, porque mexeu com os muçulmanos. Eu queria ver se fizessem piada com os lances, as pessoas iam também dizer que não tem nada demais. Porque é aquela história, aquela dicotomia, o opressor é oprimido. O muçulmano já é visto como oprimido porque o cristão é o opressor. Agora, o oprimido também, que não é nada moderado, está entrando na luta, está entrando na briga. Eu quero ver o que vai acontecer. Mas a mídia não vai falar disso aí, não. Só vai falar quando o negócio crescer e se ganhar movimento. Bom, gente, olha só, eu não estou conseguindo ler os comentários, porque está muito longe de mim, viu, gente? Depois dos 40, a visão fica uma maravilha. Aí vamos dizer, troca o óculos, né? Mas, enfim, eu vou ler já os comentários e pode deixar que eu vou responder a cada um. Mas é importante que a gente leve esse assunto a tudo quanto é canto, gente. A gente precisa mostrar que os muçulmanos brasileiros estão preocupados, que têm vínculo com autoridades clericais lá do Irã, tão incomodados com a postura do Porta dos Fundos. E agora, como é que vai ficar a extrema imprensa, os humanistas? Foi censura ou não? Então, gente, vai ser muito interessante a gente levar isso à frente. Outra coisa que eu queria trazer para vocês. Gente, não adianta os cristãos ficarem só reclamando nas redes. Esse pessoal só entende a linguagem disso aqui, grana. Então, vamos agir com inteligência. O que eu, Deia, fiz? Eu cancelei a minha assinatura da Netflix. Porque sabe o que acontece? As pessoas pensam da seguinte forma, não, vamos reclamar, o judiciário vai resolver? O judiciário não vai resolver. No mundo econômico, o que manda é a grana, é dinheiro. Você vai pagar para alguém vilipendiar a tua... Eu não estou falando de religião, estou falando de identidade. Sim. Você vai pagar para baterem naquilo que você acredita, na tua identidade mais profunda, e para baterem na identidade de pessoas amigas suas, inclusive. Isso não se faz, gente. Isso não se faz. Pois é. Então, assim, o meu conselho, né, nessa tarde para você é o seguinte: não use apenas as redes para reclamar e tudo mais, porque a gente sabe o que é o STF. Ou alguém tinha dúvida que o amigão Toffoli iria colocar a lei e respeitar a identidade religiosa da maioria do povo brasileiro. Porque, tudo bem, isso foi uma afronta aos cristãos, não foi a pessoa de Jesus, porque Jesus não está nem aí para isso. Né? Até eles nem acreditam que Jesus existe. Então eles estão querendo mexer gente, pessoal. Não dá, galera. Sim, não dá. Sim. E numa questão que entendam bem, gente, todo mundo que conhece um pouquinho de história sabe que não tem a menor hipótese histórica de Jesus ter sido homossexual. Não existe, nem nas Sagradas Letras, nem a nível histórico. Gente, olha só, você não pode pegar a figura que é objeto de fé e ficar distorcendo. Não é só questão de homossexual, não. A figura está ali, a figura sagrada, não se mexe com esse tipo de coisa. Não se mexe com a identidade. Eu poderia pegar, por exemplo, algum mártir de alguma luta aí do movimento negro que fosse. Qualquer um. Vai você fazer piada com Nelson Mandela? Eu não faria. Se bem que Nelson Mandela, sem comentar. Não, mas veja bem, ele é importante para muitas pessoas. Eu posso até discordar politicamente, mas gente, eu posso discordar. Vamos lá, vamos jogar na roda. Agora, vilipendiar, falar mal, ele é importante para tantas pessoas. Então, em certas figuras a gente não se mexe. Mas a gente vive a época do desconstrucionismo, né? Vale tudo, derruba tudo. Só não pode derrubar o direito das minorias sexuais e religiosas. Isso ninguém pode mexer, né? Esses valores existem, neles ninguém mexe. Não se mexe em certo tipo de coisa, não se mexe. Por quê? Você está mexendo com identidade. Aí depois um doido aí reage, porque tem gente maluca para tudo. Aí vão dizer que os cristãos são intolerantes. Desde que o doido não seja islâmico. Né? Não, se o doido for islâmico, ele tem problemas mentais. Não, ele está dizendo que ele tem problemas mentais. Se for muçulmano, não é exceção, é exceção. Eu falo o seguinte, né, na questão islâmica, que a gente sabe que tem gente que, na net falando isso daí. Isso é fato, né? O extremismo islâmico, né, é muito engraçado porque quem está em país muçulmano, quando sai do Islã ou fica escondido, ou tem que fugir do país, né? E as pessoas dizem que isso é só o extremismo em todos os países islâmicos, inclusive, né? Então, veja bem, não dá para ficar mexendo com esse tipo de coisa. Temos que saber nos posicionar. Você não pode ficar pagando para quem está vilipendiando aquilo que, de repente, é importante para você. Pessoal, vamos aprender a nos posicionar e a saber falar com os engraçadinhos que não acham que isso é nada demais. Cara, o que você acha diz respeito a você. Opinião não determina fato. E o achismo, ele é muito condicionado pela conveniência.
Porque vai você mexer com quem não deve. Não, mas você está mexendo. Vai você mexer com o Zumbi dos Palmares para você ver. Quero ver o dia que tiver um programa dizendo que Zumbi não foi nada disso. Mas eu quero ver. Essa autoridade aí de uma fundação aí do negro. Esqueci o nome dele. Sérgio alguma coisa, não me lembro do nome dele. Sim, Fundação Palmares, Casa Palmares. A Fundação Palmares. O cidadão é negro, muito preparado intelectualmente, mas só porque é um negro, que é um negro, com todo respeito, tá? Senão, já acabou de falar, ela falou com a boca cheia. Não, né? Só porque é negro, que tem uma visão diferente da extrema esquerda, que tem uma visão conservadora, arrasar no negro, inclusive chamando de racista, sendo ele negro. Então, até o negro já está dentro da caixinha, porque só tem um discurso já moldado, e se sair desse discurso, o cara é racista, ele está contra o povo negro, enfim, é uma coisa terrível. Gente, olha só, então isso aí nós não vamos nos alongar mais. Só pedimos para você que está nos assistindo agora que, por favor, divulgue essa live, tá? Em grupos. É necessário que se saiba que o mundo islâmico xiita, que agora está na moda, né, com o conflito Irã e Estados Unidos, o mundo xiita já deu o recado para a porta dos fundos, tá bom? Vamos ver agora se alguém vai abrir a boca para continuar falando do profeta do Islã, porque já que o filho de Deus do cristianismo não tem valor nenhum, quem sabe Jesus como profeta do Islã seja respeitado, né? Vai ter valor, né? Vamos aguardar se os covardes lá de Porta dos Fundos, dessa extrema imprensa, vão noticiar essa informação? Então, gente, a gente vai ficar por aqui e à noite eu devo entrar, se der tudo certo, com uma live à noite para a gente conversar um pouquinho sobre o Irã. Como é que está a situação lá, como é que está a escalada lá entre Estados Unidos e Irã, mais informações sobre a questão do avião, né? O avião ucraniano, que o Irã ontem, gente, quem viu ontem, Globo News ficou irado, tá? Como eu. O Irã deixou de ser teocracia, tá, Ulisses? Deixou de ser teocracia. Como? Deixou, porque tem parlamento, né? Eles esquecem que o próprio mundo comunista já ensina, né? China, vai ver a China lá. Quem vê a China, se for ver a estrutura parlamentar, diria também que é um país democrático, mas eles disseram que não é, que é teocracia, disseram que os Estados Unidos perdeu o embate com o Irã. Enfim, a gente vai bater um papo sobre essas situações lá no Irã, a questão do avião ucraniano, que o Irã está se negando a dar informações, já modificou todo o local do acidente, tirando as principais peças para não ter uma reconstrução. Para não gerar prova, né? Para não gerar prova, mexeu no local para que não houvesse perícia. E hoje eles disseram que iam abrir as caixas pretas sem dizer, porque são duas, né? Sem dizer quem iria presenciar isso. Eles vão mandar lá para a Europa, não é isso? Não tem nada combinado ainda, está todo mundo indignado. O espaço aéreo lá, a maioria das companhias aéreas internacionais já disseram que não vão sobrevoar a área. Já é outro assunto, né? Já é outro assunto, deixa que, senão à noite, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês nessa tarde, ajude a compartilhar. Quem não curtiu nosso canal Ecoando a Voz dos Mártires, YouTube, vai lá e curte, tá bom? YouTube. Então, quem não curtiu aí dessa página, curta também, fica conosco e nos ajuda, porque a gente está lá bloqueado, eu não pude nem compartilhar essa live no meu Facebook, tá bom? Um beijo grande, eu vou responder já vocês que fizeram comentário. Tá gente, bom? Obrigado por estarem com a gente aqui nessa tarde, tá bom? E, pessoal, não é só divulgar, divulguem o vídeo, mas, aprendam. Pega aqui um pouquinho do que a gente também está aprendendo. Comecem a usar isso no discurso. Pessoal, a gente está numa guerra de discurso. A gente precisa aprender a se colocar, não é cruzar os braços, não. A gente não está na vida e sociedade à toa. Não cruza os braços, não. Vamos fazer história, vamos fazer valer a pena, tá bom? Joga isso daí na roda, tá bom? Com toda a educação e respeito sempre. Mas sejamos claros e saibamos nos colocar. Sejamos contundentes, tá bom? Tá. Porta dos Fundos. Nós não estamos furiosos, não, hein? Como tá o Clébio lá. O pessoal lá do Islã tá aqui no Twitter. Eles estão furiosos, está escrito aqui. A gente já deu print se quiserem processar a gente. Ele falou que ele não gostou da situação, não, hein? Tá bom. Sério. Gente, tchau, tchau.